Bom dia. Bom dia para você que abriu os olhos hoje carregando um peso que parece grande demais para um ser humano só. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba de uma coisa. Não foi por acaso que você chegou até aqui nesta manhã. Você não encontrou esta oração por coincidência. Eu creio, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus guiou você até este exato momento. Porque o céu sabia que, hoje, você precisava ouvir uma palavra de esperança. E eu vou falar diretamente com o seu coração agora. Eu sei que talvez você não tenha dormido essa noite. Eu sei que você virou de um lado para o outro na cama, com a mente acelerada, fazendo contas que não fecham, ensaiando conversas que você tem medo de ter. Eu sei que talvez você tenha chorado em silêncio, escondido, para que ninguém na casa percebesse. E eu quero, com muito respeito e com muito amor, chamar pelo nome aquilo que está te sufocando. Talvez seja aquele laudo médico que veio pior do que você esperava. Aquele exame que o médico entregou com o rosto sério, dizendo palavras que pareceram uma sentença. E desde então, o medo tomou conta da sua casa. Talvez seja aquele papel de divórcio em cima da mesa. O casamento pelo qual você orou. Lutou, acrou e que agora parece estar virando pó entre os seus dedos. E você se pergunta, calado, Senhor, será que acabou mesmo? Talvez seja a montanha de dívidas que cresce todo mês. Os boletos que se acumulam. O telefone que toca e você tem medo de atender. A conta do banco que entra no vermelho antes mesmo do mês começar. E você já não enxerga saída nenhuma. Já fez de tudo. E parece que nada muda. Ou talvez seja um filho. Um filho que se desviou do caminho. Um filho que saiu de casa. Que se envolveu com coisas erradas. Que não atende mais às suas ligações. E você ora por ele todas as noites, com o travesseiro molhado de lágrimas, clamando: Deus, traz o meu filho de volta. Meu irmão, minha irmã, eu não vim aqui hoje fingir que entendo tudo o que você sente. Mas eu vim te dizer uma coisa: é normal estar cansado. É humano querer desistir. E não há vergonha nenhuma em chegar ao fim das suas próprias forças. Porque é exatamente ali, no fim das suas forças, que começam as forças de Deus. E é por isso que eu preciso que você ouça o que a palavra do Senhor declara sobre você nesta manhã. Olha o que está escrito no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 3:4-18. Ark. Você ouviu isso? Perto. Não distante. Não no alto. Inacessível. Indiferente à sua dor. Perto. Deus está dizendo a você agora: eu estou perto do seu coração quebrado. Eu vejo cada lágrima. Eu não te abandonei. E não para por aí. A palavra ainda declara, no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 4:6-1. Ark. Socorro bem presente. Não um socorro atrasado.
Não um socorro que chega quando já não importa mais. Um socorro que está presente agora, dentro da sua angústia, dentro do seu impossível. Então, eu quero te dizer, com toda a autoridade que vem do reino dos céus, aquilo que parece impossível para os homens, aquilo que os médicos não resolveram, que os advogados não resolveram, que o dinheiro não resolveu, isso não é grande demais para o Deus que nós servimos. Porque está escrito. E essa palavra vai nos acompanhar do começo ao fim desta oração, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 3, 7. Nada. Absolutamente nada. Antes de avançarmos para a oração, eu quero te fazer um convite. Se você crê, lá no fundo do seu coração, mesmo que seja apenas um fiozinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, que existe um Deus capaz de fazer o impossível na sua vida, eu quero que você escreva agora, aqui nos comentários, esta declaração de fé. Eu creio no Deus do impossível. Escreve com convicção. Não escreva só com os dedos, escreva com o coração. Porque a sua boca confessa aquilo em que o seu coração crê. E quando você declara, o céu se move. E agora, eu quero que você respire fundo comigo. Solta esse peso dos ombros. Tira o foco do problema e coloca o foco naquele que é maior que o problema. Porque a partir de agora, nesta manhã, nós não vamos olhar para o tamanho da montanha. Nós vamos olhar para o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Agora, eu preciso que você faça algo corajoso comigo. Talvez seja a coisa mais difícil que você vá fazer nesta manhã. Não porque exija força, mas justamente porque exige que você abra a mão dela. Eu preciso que você reconheça, diante de Deus, uma verdade que talvez você venha evitando há muito tempo. Você chegou ao seu limite. E está tudo bem. Olha para as suas mãos por um instante. Essas mãos que tanto trabalharam. Essas mãos que seguraram a família de pé, que pagaram contas, que fizeram milhares de ligações, que bateram em todas as portas possíveis. Essas mãos tentaram resolver. E mesmo com todo o esforço, o problema continua aí. Eu quero te dizer uma coisa. Com toda a sinceridade, a sua força humana é uma bênção. Mas ela tem um fim. O seu dinheiro pode muita coisa. Mas existem montanhas que dinheiro nenhum derruba. A sua inteligência já resolveu muitos problemas na vida. Mas existe um lugar onde a mente humana simplesmente para e diz: eu não sei mais o que fazer. E se você chegou nesse lugar, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. É exatamente nesse lugar que Deus começa a trabalhar. Porque enquanto nós achamos que ainda damos conta, nós seguramos o controle. Mas no instante em que confessamos, Senhor, eu não consigo, nós abrimos espaço para que aquele que pode tudo entre em cena. Então hoje, eu vou te conduzir a fazer algo no mundo espiritual. Eu quero que você imagine, agora, o altar de Deus diante de você. Um altar santo, real, vivo.
E eu quero que você pegue toda aquela pasta pesada que você vem carregando, aquele processo impossível da sua vida, e coloque sobre esse altar. Coloca ali o laudo médico. Coloca ali o papel do divórcio. Coloca ali a pilha de dívidas, os boletos, as noites sem dormir. Coloca ali o nome daquele filho que se perdeu. Coloca tudo. Não segure mais nada para você, porque aquilo que você entrega nas mãos de Deus, Ele assume. E aquilo que você insiste em segurar, você carrega sozinho. E agora, eu preciso te pedir mais uma coisa, a mais difícil de todas. Tira a máscara. Eu sei que você aprendeu a ser forte. Eu sei que você é aquela pessoa em quem todos se apoiam. Você é o pai, a mãe, o porto seguro da casa. As pessoas olham para você e dizem: essa pessoa é firme. Essa pessoa aguenta tudo. E por isso, você aprendeu a sorrir por fora, enquanto desmorona por dentro. Aprendeu a dizer: está tudo bem, quando nada estava bem. Mas aqui, agora, nesta presença, você não precisa fingir. Aqui, você não é o forte. Aqui, você é filho. Aqui, você é filha. E todo filho tem o direito de chorar nos braços do pai. Então, se as lágrimas vierem, deixa elas virem. Não as segure. Não tenha vergonha delas. Porque cada lágrima que cai diante de Deus não é fraqueza, é oração. É uma oração que não precisa de palavras. E Deus entende cada uma delas. E é com esse coração aberto, sem máscara, que eu quero que você ouça o convite mais lindo que já foi feito à humanidade. Foi o próprio Jesus quem disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ark. Você ouviu para quem é esse convite? Não é para os fortes. Não é para os que estão bem. É para os cansados. É para os oprimidos. É para você, que está exausto. Jesus está dizendo a você, neste exato momento: vem. Vem do jeito que você está. Vem com o peso. Vem com o cansaço. Vem com as lágrimas. Eu vou te dar descanso. Ele não disse: resolva primeiro e depois venha. Ele disse: vem agora. Cansado mesmo. Quebrado mesmo. E a palavra ainda nos ensina o que fazer com esse peso. Está escrito no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 5:5-2. Ark. Lança. Não é carregue um pouquinho mais. Não é segure firme e aguente. É lança. Joga para fora de você. Joga nas mãos do Senhor. Porque foi Ele quem se ofereceu para sustentar você. Então faça isso agora, com a sua própria boca. Repita comigo, em voz alta, como uma entrega real. Senhor, eu não consigo mais sozinho. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que eu não consegui resolver.
Toma conta. Pai, a partir de agora, a causa é tua. Respira fundo agora, porque o peso que você acabou de entregar não é mais seu. E o Deus que recebeu esse peso é o mesmo que declara, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora que você entregou tudo no altar, nós não vamos orar de forma genérica. Nós vamos descer ao detalhe. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus distante e vago. Ele é específico. Ele conhece o seu nome, conhece a sua dor e conhece o nome exato daquilo que está te prendendo. Então preste muita atenção, porque agora eu vou orar por cada tipo de impossível. E quando chegar na sua área, eu quero que você levante as mãos e receba. Para você que está enfrentando o impossível na saúde, a palavra diz: talvez os médicos já tenham dito tudo o que tinham para dizer. Talvez tenham usado aquela palavra terrível, não há mais o que fazer. Talvez tenham te mandado para casa com um prazo, com um número, com uma sentença escrita num papel. Mas eu vim te dizer hoje que existe um médico acima de todos os médicos. E o laudo do céu é mais alto do que o laudo da terra. Porque está escrito, e isto é a nossa base legal no mundo espiritual. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 5:3-5. Arc. Você ouviu o tempo do verbo. Não diz, seremos sarados. No, futuro incerto. Diz, fomos sarados. Já está pago. Já está consumado. Na cruz do Calvário, há 2000 anos. A sua cura já foi comprada com o sangue de Jesus. A doença não tem direito legal sobre o seu corpo, porque a conta já foi quitada na carne do Cordeiro. Então, eu declaro agora, com autoridade, sobre você e sobre quem você ama, que toda enfermidade ouça a voz do Senhor. Eu falo à doença. Eu falo ao tumor. Eu falo a cada célula em rebelião dentro desse corpo, submeta-se ao nome de Jesus. Deus está dizendo a você, eu sou o Senhor que te sara. O que é impossível para o teu médico é simples para mim. Eu formei esse corpo e eu posso restaurá-lo. Recebe a cura agora, pela fé, não pela vista. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Para você que está enfrentando o impossível dentro da sua própria casa, a palavra diz: eu sei que dói. Dói dormir de costas para a pessoa que você amava. Dói ver a cadeira do filho vazia na mesa de jantar. Dói o silêncio dentro de casa, as portas batendo, as palavras duras, a frieza onde antes havia carinho. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Talvez aquele filho ou aquela filha tenha se levantado contra você, tenha se rebelado, tenha ido para longe, fisicamente ou no coração. E o inferno te sussurra, essa família acabou. Mas eu venho te lembrar de uma declaração que tem poder de mudar gerações. Foi a declaração de Josué. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 2:4-5. Arc.
eu e a minha casa. Não diz eu e parte da minha casa. Não diz eu e os que estão bem. Diz a casa inteira. Então hoje você não vai orar só por si mesmo. Você vai reivindicar a sua casa por completo. Deus está dizendo a você: a tua casa não está perdida. Eu vou ao deserto buscar aquele que se afastou. Eu sei o endereço onde teu filho está. E o meu amor chega aonde a tua voz não alcança. Então eu profetizo sobre o seu lar, que o altar dessa família seja reconstruído. Que aquilo que o inimigo separou, o Espírito Santo reúna. Eu declaro a volta do filho pródigo. Eu declaro a reconciliação onde havia ruptura. Eu declaro paz onde havia guerra. Não desista da sua família, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:3-7. Para você que está enfrentando o impossível nas finanças, a palavra diz: eu sei o peso de olhar a conta e não ter o suficiente. Eu sei a humilhação de não poder dar aos filhos aquilo que eles precisam. Eu sei o desespero do desemprego que se arrasta, dos currículos enviados sem resposta, das dívidas que crescem como uma maré que sobe e não para. Mas ouve o que o Pai promete para o seu filho. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:9. Arc. Todas as suas necessidades. Não algumas. Não as sobras. E olha de onde vem a fonte, não da economia do país, não do seu chefe, não do seu salário, mas das riquezas em glória. A fonte de Deus nunca entra em crise. O céu nunca decreta falência. E a palavra ainda declara algo poderoso sobre as portas. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Arc. Uma porta que Deus abre, homem nenhum fecha, nenhum gerente, nenhum credor, nenhuma circunstância. Então eu declaro agora portas de emprego se abrindo, portas de provisão se abrindo, portas de oportunidade que você nem imaginava. Deus está dizendo a você: eu vou te tirar do vermelho. Eu vou quebrar o ciclo da escassez na tua vida. O que faltou para os teus pais não vai faltar para os teus filhos. Levanta a cabeça, porque a tua provisão já está a caminho. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1:3-7. Para você que está enfrentando o impossível dentro da própria mente, a palavra diz: eu preciso falar com muito cuidado e muito amor agora. Porque talvez a sua batalha não esteja no corpo, nem na casa, nem na conta bancária, mas dentro da sua própria cabeça. Talvez você acorde sem vontade de viver. Talvez a tristeza tenha virado uma neblina que não levanta. Talvez, no fundo, você já tenha pensado que o mundo seria melhor sem você. Talvez tenha pensado em desistir de tudo, inclusive da vida. Eu quero te dizer, olhando bem no fundo dos seus olhos, isso é mentira do inferno. A tua vida tem valor. A tua vida tem propósito. E o mundo não seria melhor sem você. O mundo precisa de você aqui.
Essa voz que te empurra para baixo não é a voz de Deus. A voz de Deus chama você para a vida. E a palavra promete uma paz sobrenatural. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Arc. Uma paz que excede o entendimento. Quer dizer, uma paz que não faz sentido lógico. Uma paz que vem mesmo quando o problema ainda não foi resolvido. Uma paz que vai guardar a tua mente como um soldado guarda um portão. Eu repreendo agora todo espírito de depressão, de angústia, de desespero e de morte que tenta te dominar. Em nome de Jesus, eu ordeno que solte a mente desse filho de Deus. Eu declaro luz onde há trevas, esperança onde há vazio e vida onde a morte sussurrou. Deus está dizendo a você: eu não vou te perder. Eu conheço cada pensamento teu e eu vim para te dar vida em abundância. E se você está nessa luta, por favor, não fique sozinho. Procure alguém de confiança hoje. Fale com alguém. Você não foi feito para carregar isso sozinho. E saiba, para Deus, nada é impossível. Lucas 1:3-7. Antes de seguirmos, eu quero fazer este momento se tornar real e específico. Eu quero que você escreva agora, aqui nos comentários, o nome da pessoa que precisa de um milagre. Pode ser o seu próprio nome. Pode ser o nome do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, de um amigo que está na UTI neste exato momento. Escreve o nome com fé. Porque quando você escreve aquele nome, você o está trazendo diante do trono de Deus. E enquanto você escreve, eu vou estar orando. E milhares de irmãos que estão aqui também vão orar com você por esse nome. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Escreve o nome do teu impossível. Porque o Deus que está lendo este comentário junto conosco é o Deus que declara: para Deus, tudo é possível. Mateus 19:26. Agora, eu quero falar com aquele que está no lugar mais difícil de todos. Com aquele que já ouviu não. De todo mundo. Com aquele que bateu na última porta e ela também se fechou. Eu quero que você ouça isto com atenção. Quando a última porta humana se fecha, é ali que Deus abre o céu. Porque enquanto havia uma saída humana, você confiava na saída. Mas agora que não há mais nenhuma, agora que acabou o seu jeito, o seu plano, a sua força, só sobrou Deus. E quando só sobra Deus, meu irmão, é aí que o milagre tem espaço para acontecer. Olha para o povo de Israel. Eles estavam encurralados. À frente, o mar vermelho, impossível de atravessar. Atrás, o exército do Egito, impossível de enfrentar. Humanamente falando, não havia saída. Era o fim. Era o impossível absoluto. Mas foi exatamente ali, diante do mar, que Deus disse a Moisés: estende a tua mão. E as águas que eram a sua sentença de morte se abriram. O mar se rasgou ao meio. E o povo passou em chão seco. No meio daquilo que parecia o seu túmulo,
Deus está dizendo a você agora: o teu mar vermelho não é o fim. É o palco do meu poder. Eu vou abrir um caminho onde não existe caminho. Eu vou fazer rio no deserto e estrada no lugar onde só havia parede. Porque está escrito que o deserto vai florescer. Aquele lugar seco da sua vida. Aquele lugar onde nada nascia. Aquele lugar de aridez e de lágrima. Deus vai fazer florescer. Onde havia espinho, vai nascer flor. Onde havia morte, vai brotar vida. Então levanta a tua voz comigo e declara contra o teu impossível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:3-7. Diz de novo, mais alto, com o peito aberto. Para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Eu declaro que as águas estão se abrindo agora. Eu declaro que aquilo que te encurralou está cedendo. Eu declaro que o exército do inimigo que vinha atrás de você está sendo soterrado pelo poder de Deus. E você vai passar. Você vai atravessar. Você vai sair desse aperto pisando em chão seco, como os pé firme, cantando vitória do outro lado. Não é o fim. É a abertura do mar. E agora, eu quero te mostrar uma coisa poderosa. Você não está orando sozinho nesta manhã. Neste exato momento, do norte ao sul do Brasil, milhares de pessoas estão de olhos fechados junto com você. Tem alguém orando no Rio de Janeiro. Tem alguém orando na Bahia, em Minas, no Amazonas, no Rio Grande do Sul. Tem alguém orando dentro de um ônibus a caminho do trabalho. Tem alguém orando na cozinha, com café esfriando. Tem alguém na cama de um hospital orando junto com você agora. E a palavra de Deus nos ensina por que isso é tão poderoso. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Orai uns pelos outros. Está aqui o segredo. Quando um justo ora, já move o céu. Imagine agora milhares de justos orando ao mesmo tempo, na mesma manhã, com o mesmo clamor. Isso não é uma oração. Isso é uma onda de fé subindo aos céus sobre toda a nação. Então, eu vou te pedir uma coisa linda agora. Eu quero que você pare de orar só pelo seu problema. Eu quero que você ore pelo problema do outro. Olha ali nos comentários. Tem dezenas de nomes que foram escritos com lágrimas. Tem o nome de um filho perdido. Tem o nome de um doente. Tem o nome de um casamento por um fio. Eu quero que você escolha um desses nomes que não é o seu. Um nome de um desconhecido. De um irmão que você nunca viu. E ore por ele agora. Diga, Senhor, abençoa essa pessoa. Faz por ela o milagre que ela precisa. Porque quando você ora pelo milagre do outro, você abre o céu para o seu próprio milagre. A bênção que você semeia na vida de um irmão volta multiplicada para a sua casa. Sente isso agora. Nós somos um só corpo. Uma choufei. Um só clamor. Do Oiapoque ao Chuí.
Uma corrente de oração está envolvendo o Brasil inteiro nesta manhã. E onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está ali no meio. Que essa onda de fé não pare em você. Que ela passe adiante. Compartilhe esta oração com alguém que está perdendo a esperança. Porque a sua partilha pode ser o socorro que salva a vida de alguém hoje. E agora nós chegamos ao momento mais importante de toda esta oração. O momento de agradecer. Talvez você pense, mas como vou agradecer se o milagre ainda não aconteceu? O laudo ainda é o mesmo. A conta ainda não foi paga. Meu filho ainda não voltou. E eu te respondo, é justamente por isso que nós vamos agradecer antes de ver. Porque agradecer depois de ver é fácil. Qualquer um faz. Mas agradecer antes de ver, isso tem um nome, chama-se fé. E a palavra define exatamente o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Ark. Você ouviu. A prova das coisas que não se veem. Quer dizer, o milagre já existe no mundo espiritual antes de aparecer no mundo natural. Aquilo que você pediu, Deus já despachou. Só que ainda está a caminho. E a sua gratidão é a forma de dizer, Senhor, eu creio que já está feito, mesmo que meus olhos ainda não tenham visto. Então levanta as tuas mãos agora e dá graças. Não pela aparência, mas pela promessa. Diz comigo, obrigado, Pai. Obrigado, porque a vitória já é minha. Obrigado, porque tu já estás trabalhando naquilo que eu nem vejo. Obrigado, porque o meu impossível já está nas tuas mãos. E nas tuas mãos nada se perde. E agora, antes de você se levantar e abrir essa porta para enfrentar o dia, eu quero abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. Recebe esta promessa sobre ti. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 4:3:1. Hark. Eu declaro que você está saindo deste lugar com força nova. A força velha, cansada, esgotada, ficou para trás. E hoje Deus te dá asas de águia. A águia não foge da tempestade. Ela usa o vento da tempestade para subir mais alto. E é assim que você vai sair daqui hoje, voando por cima do problema e não por baixo dele. Você não sai mais desta oração como uma vítima. Você sai como um vencedor. Não sai chorando. Sai cantando. Não sai com a cabeça baixa. Sai com a cabeça erguida. Porque você é filho do Deus Altíssimo. O Deus para quem nada é impossível. Lucas 1:37. Então vai, no nome de Jesus. Vai e enfrenta esse dia com fé. Porque o teu milagre já está a caminho. E o teu Deus vai à tua frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua face resplandeça sobre ti. E que a paz, que excede todo o entendimento, seja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre cada área da tua vida. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Tenha uma manhã abençoada. E nunca se esqueça para Deus. Tudo é possível. Mateus 19:26. Bom dia. Bom dia para você que abriu os olhos hoje carregando um peso que parece grande demais para um ser humano só. Antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba de uma coisa. Não foi por acaso que você chegou até aqui nesta manhã. Você não encontrou esta oração por coincidência. Eu creio, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus guiou você até este exato momento. Porque o céu sabia que, hoje, você precisava ouvir uma palavra de esperança. E eu vou falar diretamente com o seu coração agora. Eu sei que talvez você não tenha dormido essa noite. Eu sei que você virou de um lado para o outro na cama, com a mente acelerada, fazendo contas que não fecham, ensaiando conversas que você tem medo de ter. Eu sei que talvez você tenha chorado em silêncio, escondido, para que ninguém na casa percebesse. E eu quero, com muito respeito e com muito amor, chamar pelo nome aquilo que está te sufocando. Talvez seja aquele laudo médico que veio pior do que você esperava. Aquele exame que o médico entregou com o rosto sério, dizendo palavras que pareceram uma sentença. E desde então, o medo tomou conta da sua casa. Talvez seja aquele papel de divórcio em cima da mesa. O casamento pelo qual você orou, lutou, acrou e que agora parece estar virando pó entre os seus dedos. E você se pergunta, calado, Senhor, será que acabou mesmo? Talvez seja a montanha de dívidas que cresce todo mês. Os boletos que se acumulam. O telefone que toca e você tem medo de atender. A conta do banco que entra no vermelho antes mesmo do mês começar. E você já não enxerga saída nenhuma. Já fez de tudo. E parece que nada muda. Ou talvez seja um filho. Um filho que se desviou do caminho. Um filho que saiu de casa. Que se envolveu com coisas erradas, que não atende mais às suas ligações. E você ora por ele todas as noites, com o travesseiro molhado de lágrimas, clamando: Deus, traz o meu filho de volta. Meu irmão, minha irmã, eu não vim aqui hoje fingir que entendo tudo o que você sente. Mas eu vim te dizer uma coisa, é normal estar cansado. É humano querer desistir. E não há vergonha nenhuma em chegar ao fim das suas próprias forças. Porque é exatamente ali, no fim das suas forças, que começam as forças de Deus. E é por isso que eu preciso que você ouça o que a palavra do Senhor declara sobre você nesta manhã. Olha o que está escrito no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 3:4-18. Ark. Você ouviu isso? Perto, não distante, não no alto, inacessível, indiferente à sua dor. Perto. Deus está dizendo a você agora: eu estou perto do seu coração quebrado. Eu vejo cada lágrima. Eu não te abandonei. E não para por aí. A palavra ainda declara, no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Salmos 4:6-1. Ark, socorro bem presente. Não um socorro atrasado. Não um socorro que chega quando já não importa mais. Um socorro que está presente agora, dentro da sua angústia, dentro do seu impossível. Então, eu quero te dizer, com toda a autoridade que vem do reino dos céus, aquilo que parece impossível para os homens, aquilo que os médicos não resolveram, que os advogados não resolveram, que o dinheiro não resolveu, isso não é grande demais para o Deus que nós servimos. Porque está escrito. E essa palavra vai nos acompanhar do começo ao fim desta oração, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:3-7. Nada. Absolutamente nada. Antes de avançarmos para a oração, eu quero te fazer um convite. Se você crê, lá no fundo do seu coração, mesmo que seja apenas um fiozinho de fé do tamanho de um grão de mostarda, que existe um Deus capaz de fazer o impossível na sua vida, eu quero que você escreva agora, aqui nos comentários, esta declaração de fé. Eu creio no Deus do impossível. Escreve com convicção. Não escreva só com os dedos, escreva com o coração. Porque a sua boca confessa aquilo em que o seu coração crê. E quando você declara, o céu se move. E agora, eu quero que você respire fundo comigo. Solta esse peso dos ombros. Tira o foco do problema e coloca o foco naquele que é maior que o problema. Porque a partir de agora, nesta manhã, nós não vamos olhar para o tamanho da montanha. Nós vamos olhar para o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Agora, eu preciso que você faça algo corajoso comigo. Talvez seja a coisa mais difícil que você vá fazer nesta manhã. Não porque exija força, mas justamente porque exige que você abra a mão dela. Eu preciso que você reconheça, diante de Deus, uma verdade que talvez você venha evitando há muito tempo. Você chegou ao seu limite. E está tudo bem. Olha para as suas mãos por um instante. Essas mãos que tanto trabalharam. Essas mãos que seguraram a família de pé, que pagaram contas, que fizeram milhares de ligações, que bateram em todas as portas possíveis. Essas mãos tentaram resolver. E mesmo com todo o esforço, o problema continua aí. Eu quero te dizer uma coisa. Com toda a sinceridade, a sua força humana é uma bênção. Mas ela tem um fim. O seu dinheiro pode muita coisa. Mas existem montanhas que dinheiro nenhum derruba. A sua inteligência já resolveu muitos problemas na vida. Mas existe um lugar onde a mente humana simplesmente para e diz: eu não sei mais o que fazer. E se você chegou nesse lugar, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você. É exatamente nesse lugar que Deus começa a trabalhar. Porque enquanto nós achamos que ainda damos conta, nós seguramos o controle. Mas no instante em que confessamos, Senhor, eu não consigo, nós abrimos espaço para que aquele que pode tudo entre em cena. Então hoje, eu vou te conduzir a fazer algo no mundo espiritual.
Eu quero que você imagine, agora, o altar de Deus diante de você. Um altar santo, real, vivo. E eu quero que você pegue toda aquela pasta pesada que você vem carregando, aquele processo impossível da sua vida, e coloque sobre esse altar. Coloca ali o laudo médico. Coloca ali o papel do divórcio. Coloca ali a pilha de dívidas, os boletos, as noites sem dormir. Coloca ali o nome daquele filho que se perdeu. Coloca tudo. Não segure mais nada para você. Porque aquilo que você entrega nas mãos de Deus, Ele assume. E aquilo que você insiste em segurar, você carrega sozinho. E agora, eu preciso te pedir mais uma coisa. A mais difícil de todas. Tira a máscara. Eu sei que você aprendeu a ser forte. Eu sei que você é aquela pessoa em quem todos se apoiam. Você é o pai, a mãe, o porto seguro da casa. As pessoas olham para você e dizem: essa pessoa é firme. Essa pessoa aguenta tudo. E por isso, você aprendeu a sorrir por fora, enquanto desmorona por dentro. Aprendeu a dizer: está tudo bem, quando nada estava bem. Mas aqui, agora, nesta presença, você não precisa fingir. Aqui, você não é o forte. Aqui, você é filho. Aqui, você é filha. E todo filho tem o direito de chorar nos braços do pai. Então, se as lágrimas vierem, deixa elas virem. Não as segure. Não tenha vergonha delas. Porque cada lágrima que cai diante de Deus não é fraqueza, é oração. É uma oração que não precisa de palavras. E Deus entende cada uma delas. E é com esse coração aberto, sem máscara, que eu quero que você ouça o convite mais lindo que já foi feito à humanidade. Foi o próprio Jesus quem disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ark. Você ouviu para quem é esse convite? Não é para os fortes. Não é para os que estão bem. É para os cansados. É para os oprimidos. É para você, que está exausto. Jesus está dizendo a você, neste exato momento, vem. Vem do jeito que você está. Vem com o peso. Vem com o cansaço. Vem com as lágrimas. Eu vou te dar descanso. Ele não disse, resolva primeiro e depois venha. Ele disse, vem agora. Cansado mesmo. Quebrado mesmo. E a palavra ainda nos ensina o que fazer com esse peso. Está escrito no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 5:5-2. Ark. Lança. Não é carregue um pouquinho mais. Não é segure firme e aguente. É lança. Joga para fora de você. Joga nas mãos do Senhor. Porque foi Ele quem se ofereceu para sustentar você. Então faça isso agora, com a sua própria boca. Repita comigo. Em voz alta, como uma entrega real.
Senhor, eu não consigo mais sozinho. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que eu não consegui. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... resolver. Toma conta. Pai, a partir de agora, a causa é tua. Respira fundo agora, porque o peso que você acabou de entregar não é mais seu. E o Deus que recebeu esse peso é o mesmo que declara, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora que você entregou tudo no altar, nós não vamos orar de forma genérica. Nós vamos descer ao detalhe. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus distante e vago. Ele é específico. Ele conhece o seu nome, conhece a sua dor e conhece o nome exato daquilo que está te prendendo. Então preste muita atenção, porque agora eu vou orar por cada tipo de impossível. E quando chegar na sua área, eu quero que você levante as mãos e receba. Para você que está enfrentando o impossível na saúde, a palavra diz: talvez os médicos já tenham dito tudo o que tinham para dizer. Talvez tenham usado aquela palavra terrível, não há mais o que fazer. Talvez tenham te mandado para casa com um prazo, com um número, com uma sentença escrita num papel. Mas eu vim te dizer hoje que existe um médico acima de todos os médicos. E o laudo do céu é mais alto do que o laudo da terra. Porque está escrito, e isto é a nossa base legal no mundo espiritual. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 5:3-5. Arc. Você ouviu o tempo do verbo. Não diz, seremos sarados. No, futuro incerto. Diz, fomos sarados. Já está pago. Já está consumado. Na cruz do Calvário, há 2000 anos. A sua cura já foi comprada com o sangue de Jesus. A doença não tem direito legal sobre o seu corpo, porque a conta já foi quitada na carne do Cordeiro. Então, eu declaro agora, com autoridade, sobre você e sobre quem você ama, que toda enfermidade ouça a voz do Senhor. Eu falo à doença. Eu falo ao tumor. Eu falo a cada célula em rebelião dentro desse corpo, submeta-se ao nome de Jesus. Deus está dizendo a você, eu sou o Senhor que te sara. O que é impossível para o teu médico é simples para mim. Eu formei esse corpo e eu posso restaurá-lo. Recebe a cura agora, pela fé, não pela vista. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Para você que está enfrentando o impossível dentro da sua própria casa, a palavra diz:
Eu sei que dói. Dói dormir de costas para a pessoa que você amava. Dói ver a cadeira do filho vazia na mesa de jantar. Dói o silêncio dentro de casa, as portas batendo, as palavras duras, a frieza onde antes havia carinho. Talvez o seu casamento esteja por um fio. Talvez aquele filho ou aquela filha tenha se levantado contra você, tenha se rebelado, tenha ido para longe, fisicamente ou no coração. E o inferno te sussurra: essa família acabou. Mas eu venho te lembrar de uma declaração que tem poder de mudar gerações. Foi a declaração de Josué: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 2, 4 a 5. Arc. Eu e a minha casa. Não diz eu e parte da minha casa. Não diz eu e os que estão bem. Diz a casa inteira. Então hoje você não vai orar só por si mesmo. Você vai reivindicar a sua casa por completo. Deus está dizendo a você: a tua casa não está perdida. Eu vou ao deserto buscar aquele que se afastou. Eu sei o endereço onde teu filho está. E o meu amor chega aonde a tua voz não alcança. Então eu profetizo sobre o seu lar, que o altar dessa família seja reconstruído. Que aquilo que o inimigo separou, o Espírito Santo reúna. Eu declaro a volta do filho pródigo. Eu declaro a reconciliação onde havia ruptura. Eu declaro paz onde havia guerra. Não desista da sua família, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 3, 7. Para você que está enfrentando o impossível nas finanças, a palavra diz: eu sei o peso de olhar a conta e não ter o suficiente. Eu sei a humilhação de não poder dar aos filhos aquilo que eles precisam. Eu sei o desespero do desemprego que se arrasta, dos currículos enviados sem resposta, das dívidas que crescem como uma maré que sobe e não para. Mas ouve o que o Pai promete para o seu filho: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4, 1, 9. Arc. Todas as suas necessidades. Não algumas. Não as sobras. E olha de onde vem a fonte, não da economia do país, não do seu chefe, não do seu salário, mas das riquezas em glória. A fonte de Deus nunca entra em crise. O céu nunca decreta falência. E a palavra ainda declara algo poderoso sobre as portas. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, 8. Arc. Uma porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Nenhum gerente, nenhum credor, nenhuma circunstância. Então eu declaro agora portas de emprego se abrindo, portas de provisão se abrindo, portas de oportunidade que você nem imaginava. Deus está dizendo a você: eu vou te tirar do vermelho. Eu vou quebrar o ciclo da escassez na tua vida. O que faltou para os teus pais não vai faltar para os teus filhos. Levanta a cabeça, porque a tua provisão já está a caminho. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1, 3, 7. Para você que está enfrentando o impossível dentro da própria mente, a palavra diz:
Eu preciso falar com muito cuidado e muito amor agora. Porque talvez a sua batalha não esteja no corpo, nem na casa, nem na conta bancária, mas dentro da sua própria cabeça. Talvez você acorde sem vontade de viver. Talvez a tristeza tenha virado uma neblina que não levanta. Talvez, no fundo, você já tenha pensado que o mundo seria melhor sem você. Talvez tenha pensado em desistir de tudo, inclusive da vida. Eu quero te dizer, olhando bem no fundo dos seus olhos, isso é mentira do inferno. A tua vida tem valor. A tua vida tem propósito. E o mundo não seria melhor sem você. O mundo precisa de você aqui. Essa voz que te empurra para baixo não é a voz de Deus. A voz de Deus chama você para a vida. E a palavra promete uma paz sobrenatural. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Arc. Uma paz que excede o entendimento.